Edson Costa. Muito prazer, eu sou Edson Costa. Prepare-se para uma seleção que vai elevar seu espírito. O flashback e a música que marcou sua vida. Comunicação e informação é aqui. A noite é nossa. 100.1 ZYR 986 Rádio Chapecó FM 100.1 Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham aqui pela Rádio Chapecó. Esse é o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas da manhã. Convidamos você a participar conosco pelo rádio ou estamos já ao vivo pela live do Facebook. Então convidamos você a participar lá, dando bom dia ou até próprio comentário sobre o assunto que vamos abordar hoje. Então o assunto que vamos abordar é a necessidade da encarnação. E a equipe aqui conosco para esse debate, essa conversa, contamos com a presença do Marcelo, lá do Gotas de Luz. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia amigos. Também do Edson José Nick, mais conhecido como Nick, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick, seja bem-vindo. Bom dia, Rony, Marcelo, a todos que estão nos ouvindo. Nos ajudem a fazer o programa hoje. Esse que vos fala, Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade também. Comentando também que, além da live do Facebook, estamos sempre, esse programa fica lá no YouTube, no canal Hora Espírita Chapecó, no Instagram também, então tem várias redes sociais que pode ser contatada. Também fica no Spotify como um podcast de áudio, no Deezer também. Então tem muitas redes sociais aí que podem ser acionadas. Pedimos licença então nesse momento para agradecer a todos que contribuem para que esse programa vá ao ar todas as semanas, né? E também nossos patrocinadores que pedimos licença para ouvir seus recados. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Como já anunciamos, o tema de hoje da nossa conversa é necessidade da encarnação. Deus nos impõe a encarnação como um fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarmos essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca, na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo, todo o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nick, para iniciar nosso debate, muitas vezes nós falamos de encarnação, reencarnação, muitos falam de ressurreição também. Dentro de tudo isso, qual a diferença dessas três palavras que parece tudo uma coisa só, mas não é? Então vamos debater, vamos conversar sobre isso um pouquinho? Pois é, a gente lendo muitas passagens, a gente vê que na realidade, no final de cada texto, a gente nota que na realidade seriam a mesma coisa. O problema é que, dependendo da maneira com que você interpreta as passagens de Cristo, você interpreta da maneira que você tem conhecimento, que você tem possibilidade. Então vamos começar com ressurreição. Na realidade é voltar a viver no mesmo corpo depois que já morreu. Então, segundo as religiões mais tradicionais, você estaria vivendo uma vida aqui na carne, né? Encarnado, no caso. E aí termina essa vida, porque isso é fato, todos nós iremos, o corpo irá perecer, você iria morrer e depois na hora do julgamento final, essa é a interpretação dessas religiões, você iria usar novamente um corpo, aquele mesmo corpo que já morreu, né? Segundo a ciência, todos nós sabemos de que a partir do momento em que o corpo se decompõe, não há mais como nós usarmos, né, o mesmo corpo. Ok? Então, ressurreição seria isso. Já partindo para os conceitos espíritas, a encarnação seria eu usar, né, a minha alma, usar pela primeira vez um corpo material. Pela primeira vez. Então, eu estou iniciando a minha vida como um humano, né, um homem. Eu estou usando pela primeira vez o meu corpo, um corpo físico, então estou encarnando. Entrar na carne, encarnando. E a reencarnação, é claro, né, tem o RE na frente, seria eu entrar na carne novamente. Então a reencarnação é o meu espírito ou a minha alma voltar à vida física muitas e muitas e muitas vezes. Olha só a diferença. Sempre que eu volto em corpo diferente e em situações ou condições diferentes. Então, isso seria uma reencarnação. Eu acho que eu fui bem didático, eu acho que dá para mais ou menos entender. Então, nós temos que lembrar algumas coisas que... Só para completar, desculpa, Nick, só para completar ali, eu fui pesquisar alguma coisa. Ressurreição quer dizer ressurgir, né? Tudo que você falou lá no início sobre ressurreição quer dizer ressurgir, né? Sim. Bom, vamos lembrar então. Jesus veio de uma família judíaca ou judaica, né? Então, dentro do judaísmo, sempre se defendeu muito e muito, muito antes de Cristo se defendeu, até hoje, eles falam sobre reencarnação. Então, só uma coisa, a palavra reencarnação não está na Bíblia, porque as pessoas devem estar pensando isso, mas não existe essa palavra na Bíblia, e realmente reencarnação é a palavra inventada por Allan Kardec, né? No tempo de Cristo eles falavam então em ressurreição, olha só, então no final, no fringir dos ovos,
quer dizer a mesma coisa. A diferença é que você interpreta de maneira diferente. Então, no final, é a mesma coisa. A ressurreição, encarnação e reencarnação seria a mesma coisa. Só que as religiões, elas pensam de forma diferente. Ah, mas isso não está na Bíblia. Bom, então eu acho que você tem que ler melhor e interpretar a Bíblia de jeito melhor. Porque tem uma das passagens que é bem famosa, tem duas passagens que eu vou citar aqui, bem famosas. A primeira passagem, Jesus com Nicodemos, o Senhor da lei. E ele disse assim: em verdade vos digo, de que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Opa! Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava falando? Sobre reencarnação. Aí Nicodemos, que eles não entendiam isso, já que eles seguiam as leis mosaicas, né? Ele disse, mas como que eu vou entrar de novo, eu, um homem velho, já grande desse jeito, entrar no ventre da minha mãe? E a mãe dele já tinha morrido, não é? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus disse, em verdade vos digo, quem nasce do corpo, provém do corpo. Quem nasce do espírito, esse sim, esse não provém do espírito. Ele não, o espírito não provém outro espírito. O corpo sim, por isso que nós somos parecidos com nossos pais, não é? Porém, o espírito ele é individual. Ele não é gerado pelo espírito dos pais. Isso, perfeito, tá? E tem uma outra passagem de Cristo que ele estava conversando com os seus discípulos. E aí Jesus disse assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quer dizer, ele pediu para os discípulos, quem dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Que voltou, né? Um dos profetas que voltou. Que já tinha voltado. Eles falaram algum outro profeta, mas é claro, um outro profeta que voltou. Primeiro, Elias não podia ser, né? Porque depois na sequência Jesus confirmou que João Batista era o Elias esperado. Na sequência. E João Batista estava na mesma época. Aí ali, é que né? está. Se João Batista estava encarnado, ele era primo de Cristo naquela encarnação, não tinha como ser o mesmo espírito. Então as duas questões estavam completamente erradas, tanto Elias como João Batista, né? Então nós temos que lembrar que Cristo foi o único espírito perfeito a pisar na terra até hoje, a encarnar aqui na terra, né? E não tinha como ser um desses discípulos, até porque todos os discípulos eles vêm a comando de Cristo para o nosso planeta. E para encerrar essa questão, a reencarnação nós chamamos de justiça de Deus. É só a reencarnação que pode explicar todas as vicissitudes, todos os problemas que nós enfrentamos aqui, todas as dificuldades físicas, mentais, intelectuais, que nós já nascemos assim. Como que eu explico isso? As desigualdades sociais, né? Como é que Deus seria justo? Eu nasci com uma possibilidade de vida, o outro lá nasceu numa favela, por exemplo, sem nenhuma possibilidade parecida, e o outro nasceu numa riqueza de fazer o que ele quiser na vida. Cadê a justiça? Porque daí Deus julgaria todos nós, segundo algumas religiões, algumas crenças que a gente respeita, mas ele julgaria todos por uma vida. Isso. Tendo pais diferentes, educações, valores colocados condições diferentes. Não tem como, né? A gente aceitar uma vida tão diferente uma da outra se você não aceitar a reencarnação. É a única explicação lógica da justiça de Deus. E todos nós sabemos que Deus é Pai, Deus é nosso Criador. Dele provém tudo e todos. Então, com certeza, Deus é bom, soberanamente bom e justo. Então, se ele é soberanamente bom e justo, tudo que provém dele é justo.
E a própria nós, que nem o Marcelo e você falou muito bem, nós estamos aqui. E ao longo da nossa existência aqui terrena, nós erramos algumas vezes. Muitas vezes, né? Então nós vamos ser condenados eternamente por isso? Será que nós não gostaríamos de uma chance para reparar esses erros? Eu sempre falo, um pai que tem 2 filhos, ele vai escolher um para ir para o inferno, o outro para o céu? O pai vai dizer, manda eu, mas não meus filhos. Então é assim, é a oportunidade de nós reparar nossos erros, somente assim. Se nós falamos que Deus é justo, como que ele iria condenar alguém direto para o inferno a vida inteira? Se alguém não teve nem a possibilidade de aprender o bem. Né? Imagine, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender o bem, então você vai para o inferno, né? Rony, nesse sentido, o que seria mais condizente com uma bondade de Deus? É você ter um filho, é você dar uma nova chance àquele que erra, ou você condenar brutalmente e eternamente uma pessoa? Nós que somos pais, se os nossos filhos erram, a gente dá novas chances, a gente você fica um pouco meditando no que você fez, mas amanhã tenta de novo. Então nós seríamos melhores do que Deus, na nossa pobreza, indigência espiritual, do que o Pai Supremo, que é Deus. É claro que Ele é muito mais bom, muito melhor, muito mais amoroso, e é claro que Ele daria novas chances. Então é por essa lógica e por muitas outras provas, né, que a ciência já chegou na comprovação da reencarnação de muitas maneiras, que não é objeto aqui as provas da reencarnação, mas isso. Hoje nós temos provas contundentes, e não é 1, 2, são milhares de casos de relatos de pessoas idôneas, que não são espíritas, e que se comprova a reencarnação por meio dessas pesquisas, desses estudos. Essa última parte eu acho que eu tenho que ressaltar. A maioria das pessoas que é comprovado a reencarnação nunca nem ouviram falar sobre espiritismo. Não são espíritas, não tem ligação nenhuma com o espiritismo. Mas isso é uma lei divina, não tem nada a ver com religião, gente. É isso que nós precisamos ressaltar. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com lei de Deus, lei de amor e de caridade, porque Ele nos dá a oportunidade de voltarmos para cá todas as vezes que a gente erra, e nós erramos muito, e vamos continuar vindo muitas vezes para cá. Não, que legal. Marcelo, já o próprio trechinho aí que eu li do início, ali o texto inicial, já fala um pouco do que os espíritos nos passaram sobre a finalidade da encarnação. Mas lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Muito bem, essa pergunta, meus amigos ouvintes, nossos amigos ouvintes, é muito importante. Ela é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. É um livro de 1019 questões, né, com desdobramentos, que Allan Kardec pergunta, e os espíritos superiores, por meio de vários médiuns, idôneos também, respondem, né? Então essa pergunta é importante porque a pergunta de qual é a finalidade da encarnação, ela poderia também, ela equivale à seguinte pergunta: qual é o objetivo de estarmos na Terra? Por que é que nós viemos e estamos aqui na Terra? É o mesmo sentido, né? E aí os espíritos respondem que nós temos basicamente 2 objetivos de estarmos vivendo. Então a gente pede atenção para os ouvintes que pensam: o que eu estou fazendo aqui? Né? Muitas pessoas dizem: o que eu estou fazendo na vida? Por que eu nasci? Aí os espíritos estão dando resposta para todos nós. Eles dizem assim, que tem 2 objetivos de nós estarmos aqui na Terra. Primeiro objetivo: para que os espíritos possam chegar à perfeição, né? Ou seja, o objetivo é o primeiro objetivo da nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui para melhorar os nossos espíritos, pelo melhoramento. E aí a pergunta vai dizendo que a gente melhora o nosso espírito, nos tornamos pessoas melhores, espíritos melhores, né? Por meio da expiação e por meio das missões. O que é expiação? Expiação não é você espiar uma outra pessoa, não é fazer uma expiação grande, espiar grandemente, não. Expiação é você
passar por alguma situação dolorosa muitas vezes, ou que você está resgatando algum erro do passado, né? Então você está se colocando no lugar da pessoa que muitas vezes você feriu. Você vai passar, por exemplo, assim, por uma dificuldade física, porque muitas vezes você fez em outra encarnação, em outra vida passada, alguém passar pela mesma dificuldade. Então expiação é você sentir na própria pele aquilo que você fez para outro em outra encarnação, né? Um mal físico, um mal psicológico, um mal espiritual. E tem também as missões, né? Que a gente melhora por meio das missões. O que são as missões? São as atividades, né? Os nossos deveres que a gente assume na vida. Quem é pai está fazendo uma missão, vai fazer bem ou mal a missão. Quem dirige, um político que dirige as multidões, ele está numa missão importante, né? Vai ter que dar conta da administração que ele está fazendo. Então a gente está aqui, o primeiro objetivo, como falamos, é para nós melhorar como pessoas. Segundo objetivo, de nós estarmos encarnados, nós estarmos na Terra, suportar a parte que nos toca na obra da criação. Em outras palavras, ajudar a construir um mundo melhor. Nós estamos aqui para nos melhorar primeiro e segundo, ajudar a fazer o mundo melhor. Como que eu vou fazer isso? Através das minhas possibilidades, de me colocar como uma pessoa útil na sociedade, né? É eu ajudar no ambiente onde Deus me colocou na minha vida, é eu ajudar as pessoas e tornar esse ambiente melhor, e ser alguém que eu ajude as pessoas, que eu seja útil para as pessoas, né? Esses são os dois objetivos, me tornar melhor e ajudar o mundo a ser melhor, mesmo que eu tenha poucas possibilidades, mas que eu coloque o pouco que eu posso no serviço do bem, da utilidade. Esses são os dois objetivos da nossa vida na Terra. Objetivos gerais. Então a gente não precisa ficar pensando, qual que é a minha missão nessa vida? A tua missão já está colocada. É isso, é você fazer o bem aonde você está e tentar melhorar através das coisas. Nós temos também, em complementação a essa pergunta 132, a pergunta 573, em que Allan Kardec pergunta o seguinte: qual é a missão dos espíritos encarnados? Né? É uma pergunta bem semelhante. E aí, os espíritos vão também aumentar um pouco o leque dessa resposta, dizendo assim, que a nossa missão enquanto encarnados é de, primeiro, instruir os homens, ajudar os homens a saírem da ignorância naquilo que a gente já conquistou de conhecimento, compartilhar o conhecimento, ajudar o progresso dos homens, dos nossos irmãos, é a gente levar a nossa colaboração para que as pessoas também melhorem, né? E melhorar as instituições. Olha só que importante. Melhorar o que a gente tem no mundo, a gente tentar colaborar para que se torne melhor, né? E eu acho que, só um adendo, a maior instituição que nós deveríamos ajudar é a familiar. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Com certeza. E aí queremos fazer um convite aos amigos, né, de Chapecó, da região, que hoje de tarde, a partir das 14 horas, no Hotel Lang, nós teremos um evento, 3 palestras sobre a família, né? É o mês da família que nós espíritas comemoramos em maio, né? Então a gente sempre serão 3 palestras que depois aqui a gente vai falar, mas desde já alertamos que teremos gratuitamente no Hotel Lang hoje 3 palestras, só que chegar e entrar no auditório do Hotel Lang ali na Nereu Ramos em Chapecó, né? A partir das 14 horas. Das 14 horas. Então, a missão dos espíritos é essa, né, meus amigos? Ou seja, e tem outros espíritas ainda, autores espirituais, pessoas, médiuns que dizem, né? E Jesus, a nossa maior missão nessa vida, a finalidade da vida é aprender a amar. Quando nós aprendermos a amar, nós estaremos evoluindo, né? Porque aí a gente vai sim se melhorar e ajudar o mundo a ser melhor com amor, né? E não, aí vai ser tudo, né, da melhor maneira possível. Acho interessante a gente falar sobre missão, porque geralmente as pessoas acham que missão é fazer uma grande coisa, né? Uma coisa grandiosa, né? E na realidade missão são como você falou, é o nosso cotidiano, né? Começa dentro de casa, né? Essa é eu acho que a maior missão é a gente aprender a amar os que estão perto de nós, para depois a gente começar a amar quem não está muito perto também.
Mas a missão dentro do teu trabalho, você ser uma pessoa coerente, correta, um profissional de valores, né? Essas são as pequenas coisas da nossa vida e que se transformam em missões, né? Porém, tem que lembrar também de que se a gente vem aqui para isso e a gente não faz, muitas vezes a gente acumula débitos que nós não deveríamos estar acumulando. Então isso também é bem complicado, né? Porque eu venho para cá para fazer o básico, né? A minha missão, tentar ser uma boa pessoa para as pessoas que eu amo, por exemplo. E nem isso eu consigo fazer, eu vou acumular mais dívidas para as próximas encarnações. E olha, eu vou falar que tem muita gente que passa por isso, né? Acaba acumulando e criando outras expiações para a sequência de suas vidas. Faz lembrar da bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? E para chegar a esse puro de coração, não é bem assim numa encarnação só que nós conseguimos. Porque, que nem eu disse, nós estamos aprendendo aqui e erramos bastante. Então, como vamos chegar no final dessa encarnação, dessa vida aqui terrena, puro de coração? Não tem lógica, né? Não tem como. Então, e a gente às vezes, não é só os atos em si. Muitos pensamentos nossos são erros que nós cometemos. Que a construção das coisas começa no pensamento. Então, nós pensando, já estamos construindo algo, né? Então, não somos puros de coração. Então, para ver a Deus, como diz a bem-aventurança, nós precisamos vir de novo até nos purificar, rever todos os nossos erros, para que daí chegamos próximos de Deus, né? Nick, continuando, na questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, necessita da encarnação? Olha, veja, mesmo eu seguindo o caminho do bem, não quer dizer que eu não vá precisar de mais encarnações. Nós não vamos mais precisar de encarnações quando a gente estiver chegando perto da nossa perfeição. Como disse o Marcelo anteriormente, o nosso destino é todos nós sermos perfeitos, né? E a necessidade da encarnação, ela está exatamente na resposta do Marcelo. A gente vem aqui para passar por provas, expiações e algumas missões na nossa vida. Se nós viemos aqui passar por expiações nada mais são do que eu estar quitando meus débitos pelos erros que eu cometi em outras encarnações. Poxa, nessa encarnação eu fui tão bom, eu sou um cara tão legal, mas por que eu sofro tanto? Qual é a minha... Por que eu tenho tantas dores? Por que eu tenho tantas dificuldades? Por que falta membros? Por que eu tenho o meu raciocínio limitado? Né? Por que eu não tenho uma inteligência tão grande que nem a de vocês? Bom, a explicação, se não é nesta encarnação, com certeza é nas encarnações passadas. Eu estou quitando dívidas, eu estou expiando aqui. É só essa a explicação mais lógica, né? Então, para deixarmos de encarnar, só vamos deixar quando nós não tivermos mais essas provas para passar, quando nós não tivermos mais nenhum débito para quitar. Nós precisamos de muito tempo ainda para isso. E fora, né, Nick, os aprendizados. Porque uma vida no caminho do bem é excelente, ótimo, mas você aprendeu algumas coisas. Para a gente ser um espírito perfeito e estar com o Pai perfeito, olha a lógica que é isso, né? A gente, para estar com o Pai perfeito, a gente precisa estar num nível muito superior. E a gente precisa aprender. Então, numa vida eu sou professor de matemática, na outra vida eu sou médico, na outra vida eu sou trabalhador da construção, e a gente vai aprendendo tudo. Então, cada vida é uma peça do quebra-cabeça que a gente vai agregando no nosso espírito. Por isso, as situações que a gente vem para a encarnação, né? Como homem, mulher, homossexual, heterossexual, eu venho como negro, branco, né? Eu venho como amarelo. Em vários países, a gente vai reencarnando em vários países também, para a gente aprender, como diz o Marcelo. Bom,
Mas assim, a gente vai realmente parar de encarnar quando os mundos físicos não tiverem mais aquilo para me ensinar. E aí então eu vou evoluir no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, nós também evoluímos, nós também aprendemos. Então eu vou continuar sempre a evoluir. Olha, por incrível que pareça, Cristo também está evoluindo. Cristo também vai evoluir. Está evoluindo aos poucos, né? Porque para nós sermos perfeitos, nós temos que passar por todas essas situações, até chegarmos a espíritos da envergadura de Cristo, quer dizer, de Jesus, que é um Cristo. Olha, é maravilhoso isso, a gente saber de que todos nós teremos essa oportunidade, mas que nós precisamos fazer bom uso daquilo que nós temos hoje, que é a vida aqui no corpo. Por isso que a gente defende tanto a vida aqui. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas cuidar o que estão pensando, o que estão fazendo, né? Muitas vezes as pessoas começam a desistir da vida. E isso, gente, eu digo para vocês, é uma dádiva nós estarmos no corpo, apesar das dores que eu sinto. É uma dádiva. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e esse é o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas. Convidamos você também para participar conosco via Facebook, na live, estamos ao vivo. Esse programa também fica gravado na live do própria fanpage do Hora Espírita Chapecó, no YouTube também, no Instagram. Vá lá, compartilha, curta alguma sugestão de programas também, lá nas lives mesmo você pode dar a sua sugestão. Esse programa fica, os outros também que já passaram, tá lá no canal do YouTube. Busca lá, compartilha conosco, ajuda-nos a fazer esse programa. Dá um abraço para o pessoal que está ao vivo aí na live, a Lia, a Ana, a Nelly, a Zilma, a Delci, Marisa, a Idacir, Jair, Marcos, Graciela, Valdemar lá de Prudentópolis e mais os outros aí que estão na nossa live aí. Que muito legal, obrigado. Prudentópolis, acho que é a primeira vez que a gente... Lá do Paraná, né? Lá do Paraná. Uma cidade bonita, cheia de cachoeiras, muito que bonita. legal, que legal. Seja bem-vindo, querido. Marcelo, continuando essa mesma questão, Kardec faz uma outra questão nela, na 133. Mas então, se serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal, de que vale isto? Com certeza vale. Primeiro, por que vale a pena seguir o caminho do bem? Porque a gente já se sente gratificado por fazer o bem. Né? Quando a gente faz o bem, a nossa própria consciência nos aprova, a gente sente uma paz, um bem-estar. Ser bom já é o prêmio em si mesmo. Agora daí a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Do que serve? Porque a pessoa que segue o caminho do bem, ela evolui mais rápido, ela se poupa de muitos problemas, de muitas provas. Né? Imaginemos o seguinte exemplo. Né? Duas pessoas. A primeira pessoa procura seguir o caminho do bem, ela faz o bem, ela cria amizades, ela cria afetos. Essa pessoa, além de viver uma vida mais feliz, mais harmônica, ela não adquire nenhum débito, nenhum enrosco com a lei divina. Ela evolui mais rápido, ela vai passando mais rápido pelas encarnações. Ela não precisa vir tantas vezes na Terra quanto aquele do segundo caso do exemplo. Imagine uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que engana um, mente para o outro, trai a outra pessoa. Essa pessoa, ela vai acumulando delitos, crimes perante a lei divina, e essa pessoa, como nos explica Jesus e nos ensina que a cada um segundo as suas obras, essa pessoa que saiu fazendo mal, que saiu pelo caminho tortuoso, ela vai ter que voltar algumas vidas na Terra para pagar a dívida àqueles aos quais ela prejudicou. Né? Então, é muito nítida essa diferença. A pessoa que se alinha e vai no caminho do bem, ela não precisa voltar tantas vezes à Terra. Ela é o aluno que fez as provas, passou de ano, não fica em recuperação, ele vai para a escola, aprende e sai exitoso. Agora, aquele que
falta aula, aquele que prejudica os coleguinhas, aquele que não estuda para os deveres e não passa nas provas, ele precisa refazer o exame, pega a recuperação e às vezes repete de ano. Então essa pessoa vai mais para a escola porque ela precisa aprender e valorizar melhor as lições da escola. Então o caminho do bem, nesse simples exemplo, fica nítido, né? A pessoa que faz o bem, ela evolui mais rápido. Evoluindo mais rápido, ela não precisa vir tantas vezes quanto aquelas pessoas que fazem o mal ou que... E aqui, quando a gente fala fazer o mal, o Espiritismo, ele traz muitos alertas para nós. Porque fazer o mal é aquilo de fazer atitudes más, de pensar o mal, como foi comentado muito bem aqui, Rony, por você. Mas fazer o mal é não fazer o bem. Não fazer o bem já é um mal, dizem os espíritos superiores. É aquela pessoa que fica no 0 a 0. Tu pergunta, você acha que você vai para onde depois da morte? A pessoa, não, eu vou para o céu. Mas por que você acha que você vai para o céu? Porque eu não fiz mal para ninguém. Essas pessoas... mas e o bem? Você fez? Não, o bem eu também não fiz, mas não fiz o mal. Não fazer o bem e não fazer o mal, é uma pessoa que viveu para si, é um egoísta. Com todo respeito, né? É uma pessoa que cultivou o bem para si mesmo apenas, né? E os espíritos pedem que a gente desenvolva as nossas virtudes, as nossas qualidades. Então, os omissos vão ter que voltar para a Terra, porque lembremos de qual que é o objetivo da encarnação, que nós falamos há pouco tempo. É melhorar a si mesmo. Muitas vezes a pessoa que não faz o mal é uma pessoa inerte, é uma pessoa parada. Ela fica estagnada na evolução. E ela não melhorou a si mesma, então ela vai ter que voltar para melhorar a si mesma e voltar para ajudar a fazer um mundo melhor, né? Então, fazer o bem, o caminho do bem é muito importante. E para aqueles amigos que nos escutam e que pensam, nossa, passei a maior parte da minha vida na inércia, passei a maior parte da minha vida, fiz o mal para algumas pessoas, não nos preocupemos com isso, né? Mas procuremos agora fazer um bem proporcional, procuremos agora... Ninguém pode voltar e fazer um novo passado, dizia o Chico Xavier, mas todos podem agora, a partir de agora, fazer um novo fim nas suas vidas, né? Então, se a gente não nos dedicamos ao bem, se olharmos para trás nessa vida e pensarmos, nossa, ainda não me dediquei ao bem, fui mais omisso, eu fiz o mal, tudo bem, passou o passado, ninguém pode mudar, mas que a gente possa, a partir de agora, o que eu vou fazer do bem? O que eu vou fazer pelo bem meu, pelo bem das pessoas que eu eventualmente prejudiquei, ou pela omissão que eu fiz, o que eu posso fazer de bom a partir de agora, né? Para que a gente possa nos alinhar nesse caminho do bem e aí nos poupar de muitos sofrimentos, de muitas dores, né? Tem uma live que eu acho que uma das mais conhecidas agora nos últimos tempos, que foi feita pelo Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante espírita. E agora eu esqueci o nome do rapaz que organiza, mas ele é bem conhecido no mundo aí das redes sociais, né? E ele pediu pro Haroldo, sim, mas tu tá falando que todo mundo vai melhorar, vai ser um espírito perfeito, e Hitler? Como que isso? Daí ele disse, poxa, que legal que tu pediu isso. Ele disse, inclusive Hitler vai ser o espírito que vai chegar à perfeição, será um espírito extremamente bondoso, como Cristo é. Porém, ele está há muitas encarnações fazendo o mal, mas ele vai chegar a uma certa altura que de tanto ele praticar o mal, né, aquilo vai doer tanto nele, porque isso, sim, causar o mal constrange o nosso espírito e causa muitas dores por onde nós passamos, inclusive a nós, principalmente a nós. Quem faz o mal, ele realmente sofre muito. Pode até ganhar dinheiro em cima dos outros, pode ter poder, mas ele sofre muito. E vai chegar um certo tempo que, inclusive o Hitler, não vai mais querer fazer tanto mal. E quando ele começar a sentir, então, o gostinho do bem, do bom, do amor, da caridade, ele vai começar a mudar. Porque tu tocou no assunto sobre felicidade também. A felicidade nada mais é do que nós conseguirmos ter paz na consciência. Essa é a grande felicidade do ser humano.
Tu não necessita das coisas físicas que a gente tanto procura, que a gente tanto almeja. Tu precisa realmente de paz, né? Quando você tiver paz de espíritos pelas tuas boas obras, você começará a ser feliz. E a pessoa que começa a ter uma certa felicidade por causa da paz que ela está construindo, ela não volta mais atrás. Ela para de fazer o mal. Olha só como isso é maravilhoso. Inclusive, as piores pessoas que você aí está imaginando, essas pessoas serão pessoas perfeitas, boas, extremamente boas. Porém, elas precisam passar pelo constrangimento do mal que elas estão fazendo. Muito bem. E é por isso o sistema de reencarnação, encarnação como a gente fala, né? Verdade. Muito bem. Nick, então, como a encarnação ou reencarnação, ela é planejada ou organizada, como a gente fala? E podemos saber se a nossa experiência é uma expiação ou lei de causa e efeito? Bom, vamos começar pela organização. Sim, por incrível que pareça, espíritos que já têm uma certa experiência ou uma certa consciência, ela já consegue ajudar os seus espíritos protetores ou os seus mentores espirituais a fazer uma programação da sua próxima encarnação. Então tá, eu vou desencarnar, vou voltar para o mundo espiritual, eles vão sentar comigo e eles vão dizer: Nick, olha, é o seguinte, você errou aqui, lembra? Ah, claro que eu lembro, né? Que consciência se abre lá no mundo espiritual. Poxa, errei mesmo, né? Pois é, então o que você acha? Vamos voltar com essa pessoa, essa e essa junto, para você aprender a amá-la? Então, eu estou organizando a minha vida, as minhas provas. Por exemplo, eu chego no mundo espiritual e eu já me acho forte para aguentar uma doença muito grave. Então eu peço: Senhor, aos 65 anos, mais ou menos, aproximadamente, eu quero passar por uma doença bem difícil. Vamos lá, todo mundo conhece o câncer. Vamos ver. Eu não preciso desencarnar com o câncer, ok? Mas eu quero passar para ver como é que eu me saio. Porque hoje a maioria das pessoas já estão sabendo que estão doentes, né? Pelo menos a maioria sabe no início da sua doença. Então isso é muito bom, faz com que você consiga tratar essa doença. Então eu pedi para passar por isso. Aí eu venho com essa doença. Então, aos 65 anos, o Nick terá um câncer, aproximadamente nessa data. Vamos ver como é que eu reajo. Essa é uma prova para mim. Porém, quando eu chego aqui, eu esqueço que eu fiz eu pedi para passar por isso. E aí, quando eu chego aos 65 e eu tenho um câncer, eu me revolto contra Deus. Eu fico extremamente revoltado. Eu não faço minhas orações, eu me afasto do espiritismo, eu me afasto da minha família. O que acontece? Aquilo que era para ser somente uma prova para mim, acaba sendo o fator para eu desencarnar. Eu acabo desencarnando com o câncer que eu pedi para vir. Mas não era para mim desencarnar. Era para mim passar pela prova. Mas eu pedi isso para mim. Eu solicitei, eu achei que eu estava forte o suficiente para aguentar essa prova. Então, eu organizo muitas coisas. Vamos lembrar aqui, os meus pais não são pais por acaso, nós organizamos isso antes. A minha esposa e o meu marido também. Os meus filhos nunca vêm por acaso, são espíritos que já têm uma certa ligação comigo em outras encarnações, né? Então, tudo isso eu organizo anteriormente. Porém, tudo que eu faço quando acontecem as coisas na minha vida é uma questão de livre-arbítrio. E aí é a minha escolha aqui no dia a dia. Eu venho com um filho, o meu filho nasce com uma certa necessidade. Aí eu sabia que ele ia vir assim, porém eu me revolto com Deus novamente, eu me revolto com a minha família, eu abandono a minha família. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser da minha vida. Porém,
tudo isso que eu estou fazendo acaba causando mais expiações para as próximas encarnações. Veja, Deus nos dá a possibilidade de eu aprender, mas as escolhas são sempre minhas, inclusive a organização. Vamos lembrar também uma coisa, tem espíritos que não têm consciência ainda do que eles podem ou não fazer. Então, existem as reencarnações compulsórias. Tá? Como assim? Olha, eu sou um espírito revoltado, eu só quero guerra, eu não quero saber de ter paz, eu não gosto de ninguém, não quero saber de me acertar com ninguém. E não tem conversa comigo. Então o Nick pega o Nick, fazem o Nick dormir, e daqui um tempinho o Nick acorda aqui numa nova reencarnação. É uma reencarnação compulsória. Eu vim por decisão de Deus, sempre Deus à frente de tudo, né? Mas os espíritos que me ajudam nas encarnações dizem, bom, vamos botar o Nick nessa família para ver se ele aprende a amar, não é? Então tem encarnações compulsórias sim. A segunda pergunta, como saber se o que eu estou passando é expiação ou não? Então faça um exame de consciência. Se nesta encarnação aqui eu cometi muitos erros, né? Provavelmente aquilo que eu estou passando agora é devido às decisões que eu tomei nesta encarnação. Então, é uma expiação que eu criei nesta encarnação, ok? Agora, poxa, eu estou tentando ser um cara legal, eu sou um cara religioso, eu estou tentando amar minha família, estou tentando ser um bom profissional, né? Estou tentando ser uma pessoa decente. Por que é que eu estou sofrendo? Bom, então as causas estão em outras encarnações. O motivo é, eu estou passando o efeito das decisões que eu tomei nas encarnações passadas. Então tem que levar muito em consideração isso. E para finalizar, eu vou lembrar então do Chico Xavier. Chico Xavier foi um homem que seria mais ou menos um grande exemplo para todos nós. Inclusive não precisa ser espírita para ser um exemplo. Ele foi um espírito maravilhoso, trabalhador, dedicado ao próximo, né? Morreu extremamente pobre, né? Escreveu mais de 500 livros já lançados. Quando ele faleceu tinha 465 livros, alguma coisa assim. Ou 456 livros. Já foram achados outros livros, já foram lançados, né? Então já passou de 500 livros escritos por Chico Xavier. Apesar de todo o bem que ele fez, ele tinha um monte de expiação para passar. Ele era praticamente cego, ele tinha problema de catarata, ele tinha angina, ele tinha câncer de próstata, ele passou por problemas seríssimos, perseguições, né? Poxa, uma pessoa dessa, se você só olhar nessa última encarnação dele, você diria o quê? Ah, foi injustiça? Não. Não foi injustiça. Ele tinha expiações para passar ainda, apesar de todo o bem que ele fez. Você está ouvindo a Rádio Chapecó. Esse é o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas. E convidamos você para participar também. Pedimos licença nesse momento para agradecer aos contribuintes que auxiliam nessa caminhada do programa ir ao ar todas as semanas, e também nossos patrocinadores, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, estamos já nos encaminhando para o final e antes de darmos continuidade, vamos reforçar o convite, né, Marcelo, Nick, a respeito das palestras hoje da tarde lá no Hotel Lang. A partir das 2 horas temos 3 palestras falando, a maioria sobre família, né? 2 horas em ponto nós começamos, tá? 14 horas em ponto a gente inicia. Então vamos chegar um pouquinho antes, porque tanto como é totalmente gratuito e não temos inscrições, então quiser aparecer lá um bom pouco antes para aproveitar os melhores lugares, seja bem convidados. Assim, ó, a palestrante, Aspectos Psicológicos da Família, com a Naici, palestra Direitos e Deveres do Âmbito Familiar, com o Hermínio, e a Família Reencontro de Almas, com a Thaís de Andrade. Então, são 3 palestras maravilhosas falando sobre família, que esse mês é o mês considerado da família. Então todos convidados, não tem inscrição nenhuma, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, é só chegar lá no auditório do Lang e participar, será muito bom. Seguindo em frente então, segundo a reencarnação é para nós evoluirmos, mas por que tem tantas diferenças entre reencarnados? Uns com corpos mutilados, outros perfeitos, uns ricos, outros pobres, sem contar tantas diferenças de raças, diferença de cor, diferença de credo, diferença de um monte de coisas. Mas principalmente o que a gente mais percebe é corpos mutilados ou perfeitos, ricos ou pobres, são as 2 coisas que mais olhamos aí. Mas por que essa diferença? Muito bem, essa pergunta é muito importante e de certa forma já foi explicada ao longo do nosso programa, né? Porque assim, todos os espíritos, você olhou para o lado, você viu uma pessoa, olhou para o outro, viu outra pessoa. Cada pessoa que a gente olha, e para nós mesmos também, a gente tem que lembrar uma coisa que o Espiritismo ensina para nós. Cada um de nós é um espírito milenar. Ou seja, você está olhando para sua criança na sua casa, o seu filho, a sua filha. A gente tem que fazer um exercício e lembrar, esse é o corpo que é pequeno dessa criancinha. Mas eu tenho que lembrar que é um espírito que tem um passado que a gente não vai lembrar. Mas ele tem um passado e está passando hoje, está nas condições hoje que são consequências desse passado espiritual que se tem, né? A nossa própria vida. A gente pensa, nossa, por que eu passei por isso, por aquilo? Por que eu vim nessa família e não vim na família do João da Silva, que é muito melhor que a minha? Porque você precisava, pelo seu passado espiritual, estar na sua família, né? Porque por atitudes passadas que a gente fez em outras encarnações, nós agimos no bem. E se nós agimos no bem no passado, hoje temos algumas facilidades no presente. Porque aprendemos algumas lições. Agora, se hoje nós encontramos dificuldades, limitações, foi porque no passado espiritual a gente fez coisas erradas, a gente prejudicou, né? Eu me lembro até hoje de um amigo que a gente conversava, ele falava, a minha esposa, ela cometeu um ato de infidelidade, ela traiu a mim, né? E ele estava querendo se separar. E ele, mas por que se eu sempre fui uma pessoa correta, eu sempre fui honesto para com ela? E aí a gente falando, né, para ele, e ele também tem esse conhecimento, né? Mas em outras vidas, se hoje você não traiu, pode ser que em outra vida você tenha traído, e hoje é a consequência disso. Então a nossa vida de hoje é um reflexo, como o Nick falou, das nossas atitudes de agora, dessa vida. Se a pessoa fuma a vida inteira,
nessa vida, vai chegar com 60 anos, por exemplo, vai desenvolver um problema pulmonar, um câncer de pulmão. É culpa de outras vidas? Não, foi nessa vida, é a consequência das atitudes dela. Agora, se a pessoa não fez nada equivalente ao mal que ela esteja passando, quer dizer que é fruto de outras vidas. Então, em relação à pobreza, à riqueza, né? Eu conheci uma pessoa que falou assim: hoje eu estou numa situação financeira boa, então quer dizer que eu fui uma pessoa muito boa em outra vida para estar numa condição financeira boa, eu tenho dinheiro? Não necessariamente, não é isso, né? Porque a questão da pobreza e da riqueza, sim, da pobreza sim, as pessoas que hoje passam necessidades extremas, que não têm nem o que comer hoje, essas fatalmente estão passando, a maioria delas, porque sempre há exceções, é bom que se diga, mas a maioria delas foram pessoas que tiveram dinheiro e abusaram do dinheiro, só não pensaram em ajudar o próximo, só se pensaram em si, nas extravagâncias. E hoje elas vêm com a pobreza para aprender a dar o valor para aquele centavo que ela possui, né? E as pessoas que estão na prova da riqueza, muitas vezes são escolhas dos espíritos para que elas possam usar bem a riqueza. Como é que a gente usa bem a riqueza? Gerando empregos, aplicando em pesquisas, gerando algo que induza a educação da pessoa, a cultura, né? Então, meus amigos, as diferenças que a gente encontra nessa vida, né, nas reencarnações, elas são resultado das nossas escolhas do passado, de uma série de fatores. Mas uma coisa bem importante, a próxima vida, a gente também tem que pensar, né? Como é que vai ser a minha próxima encarnação? Depende de como foi dito aqui no programa. Se hoje eu sou uma pessoa que estou tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, numa próxima vida eu terei uma situação bem melhor do que a de hoje, né? Então as coisas são variadas conforme o passado espiritual e principalmente também, outra causa, a necessidade que temos de aprender nas diferentes situações. Então, às vezes, a gente pede uma vida de pobreza para aprender e desenvolver a humildade, a força de trabalho, a resignação. Às vezes, a gente pede uma vida na riqueza para aprender a desenvolver a caridade, o devotamento ao próximo, mesmo com a riqueza, para o bem, para manejar bem esses recursos, para tornar o mundo melhor. Então, sempre há uma necessidade de aprendizado, sempre há uma consequência, é um conjunto de fatores que leva, mas principalmente temos que lembrar, a justiça de Deus. Deus é sempre justo. E o que hoje, conforme nós estamos gerenciando hoje a nossa vida, nós teremos no futuro as consequências. Como hoje a minha situação atual, ela é exatamente aquilo que eu mais preciso passar. Nesse estágio evolutivo em que me encontro, né? Então estou hoje vivendo aquilo que eu preciso. Então façamos o nosso melhor nas condições, mesmo que de limitações, né? Que tem pessoas que vêm com limitações físicas severas, porque muitas vezes penalizaram, puniram alguém naquela mesma situação, né? Eu conversei uma vez com uma pessoa que disse, né, que ela deixou uma outra paraplégica. Lá num presídio eu conversei com essa pessoa. E ele, o que vai acontecer comigo então se eu fiz isso? Se eu agredi uma pessoa e deixei assim? Eu disse, meu amigo, se você cruzar os braços e não fazer nada, provavelmente você venha numa vida também assim. Agora, se você se dedicar ao bem ao próximo hoje, você talvez não precise passar por isso. Tudo vai depender de você. Eu acho que só para lembrar, estamos no final do programa. Acho que para resumir tudo isso, a passagem de Cristo, a cada um conforme suas obras. A cada um conforme suas obras. Vamos assumir a responsabilidade de nossas vidas, dos nossos atos, porque nós somos os eternos construtores de nossas vidas, né? Agora e para o futuro. O vitimismo, meus amigos, se fazer de vítima, vitimismo e espiritismo não combinam. Né? Nós somos aquilo que nós nos colocamos, a ninguém podemos culpar, né? O próprio Evangelho diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Então chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, muita paz e luz. Obrigado, Nick. Obrigado, tudo de bom para vocês aí, até próximo sábado, né? Obrigado a você que nos acompanhou pela rádio ou pelas redes sociais, um nosso muito obrigado e um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe.
Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.